A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Messias de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Os Fremen a veem como uma personificação da terra, uma semideusa especialmente encarregada de proteger as tribos com seus poderes ligados à violência. É a reverenda madre de suas reverendas madres. Para os peregrinos que a procuram, pedindo que lhes devolva a virilidade ou que faça frutificar os estéreis, ela é uma espécie de anti-mentat. Alimenta-se da prova de que a análise tem limites. Ela representa a tensão suprema. É a meretriz virgem, espirituosa, vulgar, cruel, de caprichos tão destrutivos quanto uma tempestade de Coriolis. Santa Alia da Faca, como consta do relatório Irulan. Alia era a personificação de uma sentinela de manto preto sobre a plataforma sul de seu templo, o fano do oráculo que os Fremen de Poe haviam erigido para ela de encontro à muralha da fortaleza de Muad'Dib. Ela detestava essa parte de sua vida, mas não sabia como escapar do templo sem causar a destruição de todos eles. Os peregrinos, malditos, tornavam-se mais numerosos a cada dia. O pórtico inferior do templo estava repleto deles. Os vendedores ambulantes andavam entre os peregrinos, e havia reles feiticeiros, arúspices, adivinhos, todos exercendo suas profissões numa imitação lamentável de Poe Muad'Dib e sua irmã. Alia viu que as embalagens verdes e vermelhas do novo tarô de Duna se destacavam entre as mercadorias dos ambulantes. O tarô a intrigava. Quem alimentava o mercado arraquino com aquele expediente? Por que o tarô ganhara repentina importância, particularmente naquele momento e naquele lugar? Seria para turvar o tempo? O vício da especiaria sempre trazia consigo uma certa sensibilidade ao vaticínio. Os Fremen eram sabidamente clarividentes. Seria acidental que tantos deles se dedicassem a augúrios e presságios ali e naquele momento? Ela decidiu procurar uma resposta na primeira oportunidade. Entrava um vento de sudeste, um restinho de vento mitigado pela escarpa da muralha escudo que assomava bem alto naqueles rincões setentrionais. A borda brilhava na cor laranja através de uma fina névoa de poeira iluminada por baixo pelo sol de fim de tarde. Era um vento quente que lhe roçava a face e a deixava com saudades da areia, da segurança dos espaços abertos. Os últimos remanescentes da turba daquele dia começaram a descer os degraus largos de nefrita do pórtico inferior, sozinhos ou em grupos, e alguns se detinham para olhar as lembrancinhas e os amuletos sagrados nas araras dos ambulantes, outros para consultar um último Irreles feiticeiro. Peregrinos, suplicantes, citadinos, Fremen, vendedores que davam o dia por encerrado. Formavam uma fila irregular que se desfazia ao entrar na avenida delimitada por palmeiras que levava ao centro da cidade. Os olhos de Alia identificaram os Fremen, reparando nas expressões petrificadas de admiração supersticiosa em seus rostos.
a maneira meio selvagem com que guardavam distância das outras pessoas. Eles eram sua força e seu risco. Ainda capturavam os vermes gigantes para lhes servir de meio de transporte, por lazer e para os sacrifícios. Ressentiam-se dos peregrinos de fora do planeta. Mal suportavam os citadinos dos Graben e das Caldeiras. Detestavam o cinismo que viam nos ambulantes. Ninguém acotovelava os Fremen bravios, nem mesmo numa turba como aquela que apinhava o caminho para o fano de Alia. Nada de esfaqueamentos nos recintos sagrados, mas já haviam encontrado cadáveres, posteriormente. A chusma que partia levantara a poeira. O cheiro de pederneira chegou às narinas de Alia. Acendeu mais uma pontada de saudade do Bled aberto. Ela notou que sua percepção do passado tinha se aguçado com a chegada do Gola. Haviam sido tão prazerosos aqueles dias sem entraves antes de seu irmão subir ao trono. Tempo para gracejar, tempo para as pequenas coisas, tempo para desfrutar numa manhã fria ou um pôr do sol. Tempo, tempo, tempo. Até mesmo o perigo era bom naqueles dias, um perigo honesto e de origem conhecida. Não havia, então, a necessidade de forçar os limites da presciência, de bisbilhotar através de véus tenebrosos vislumbres frustrantes do futuro. Os Fremen bravios diziam bem: 4 coisas impossíveis de esconder: o amor, a fumaça, um pilar de fogo e um homem andando pelo Bled aberto. Com uma sensação repentina de asco, Alia retirou-se da plataforma para as sombras do fano. Percorreu a passos largos a sacada que, lá de cima, olhava para a opalescência cintilante de seu salão dos oráculos. A areia nos ladrilhos rilhava sob seus pés. Os suplicantes sempre arrastavam a areia para os aposentos sagrados. Ela ignorou os criados, guardas, postulantes, os onipresentes sacerdotes bajuladores do Kizarat. Atirou-se na passagem em caracol que subia até seus aposentos particulares. Ali, em meio a divãs, tapetes espessos, tapeçarias e lembranças do deserto, ela dispensou as amazonas Fremen que em Stilgar havia designado como suas guardiãs pessoais. Cães de guarda, isso sim! Tão logo partiram, aos resmungos e protestos, com mais medo de Alia que de Stilgar, ela se despiu, deixando apenas a bainha com a daga Cris na tira de couro que trazia ao pescoço, e foi largando as roupas atrás de si ao se dirigir para o banho. Sabia que ele estava por perto, aquele homem obscuro que ela pressentia em seu futuro, mas não enxergava. Irritava o fato de nenhum poder presciente conseguir detalhar aquele vulto. Era possível pressenti-lo somente em momentos inesperados, quando ela sondava a vida de outras pessoas, ou deparava com um contorno esfumaçado na solidão das trevas, quando a inocência se aliava ao desejo. Ele esperava logo depois de um horizonte instável e ela tinha a impressão de que, se obrigasse seus talentos a atingir uma intensidade inusitada, talvez o enxergasse. Ele estava lá, um assédio constante à percepção de Alia, feroz, perigoso, imoral. O ar morno e úmido a envolveu dentro da banheira. Ali estava um hábito que ela aprendera com as entidades lembranças das incontáveis reverendas madres que foram engastadas em sua consciência, feito pérolas num colar fulgurante. A água morna de uma banheira funda, acolheu-lhe a pele quando Alia entrou nela. Ladrilhos verdes com desenhos de peixes vermelhos, arranjados num padrão marinho, circundavam a água. Tamanha abundância de água ocupava aquele espaço que um Fremen de outrora teria se sentido ultrajado ao vê-la usada meramente para lavar o corpo humano. Ele estava por perto. Era a luxúria em tensão com a castidade, ela pensou. Seu corpo desejava um homem. O sexo não guardava nenhum mistério fortuito para uma reverenda madre que havia presidido as orgias do Sith. A consciência tal de seus eus alheios
poderia fornecer todos os pormenores que sua curiosidade quisesse. Aquela sensação de proximidade não poderia ser outra coisa que não a carne a ansiar pela carne. A necessidade de tomar uma atitude digladiou-se com a letargia da água morna. De repente, Alia saiu do banho, ainda pingando água, e andou, molhada e nua, até a câmara de treinamento contígua a seu quarto de dormir. A câmara oblonga e cheia de clarabóias encerrava os instrumentos grosseiros e sutis que ajustavam a iniciada Bene Gesserit à percepção, preparação, física e mental suprema. Havia amplificadores mnemônicos, serrilhadores digitais provenientes de X para fortalecer e sensibilizar os dedos das mãos e dos pés, sintetizadores de odores, sensibilizadores táteis, campos de gradiente de temperatura, reveladores de padrões para não deixá-la cair em hábitos detectáveis, treinadores de resposta das ondas alfa, sincropiscadores para ajustar as habilidades em condições de luz, trevas, espectroscopia. Em letras de 10 centímetros ao longo da parede, inscritas por suas próprias mãos com tinta mnemônica, estava o lembrete fundamental do credo das Bene Gesserit. Antes de nós, todos os métodos de aprendizagem eram maculados pelos instintos. Aprendemos a aprender. Antes de nós, os pesquisadores dominados pelo instinto tinham uma capacidade de concentração limitada, geralmente não mais que uma vida. Nunca lhes ocorreu fazer projetos que se estendessem a 50 vidas ou mais. O conceito de treinamento muscular neural completo não havia chegado à sua percepção. Ao entrar na sala de treinamento, Alia flagrou seu próprio reflexo multiplicado milhares de vezes nos prismas de cristal de um espelho de esgrima que pendia do coração de um estafermo. Viu a espada longa que a aguardava no suporte, encostada ao alvo, e pensou: sim, vou me exercitar até ficar exausta, exaurir o corpo e esvaziar a mente. A espada pareceu-lhe perfeita em sua mão. Ela tirou a daga cris da bainha que trazia ao pescoço, segurou-a com a sinistra, bateu no botão de ativação com a ponta da espada. A resistência ganhou vida quando a aura do escudo-alvo se formou, repelindo com vagar e firmeza sua arma. Os prismas cintilaram. O alvo passou para a esquerda de Alia. Ela o seguiu com a ponta da espada longa, pensando, como fizera muitas vezes, que a coisa por pouco não parecia viva. Mas eram só servomotores e circuitos refletores complexos, projetados para atrair os olhos e desviá-los do perigo, para confundir e ensinar. Era um instrumento equipado para reagir como ela reagia. Um anti-eu que se movia como ela se movia, compensando a luz em seus prismas, mudando seu alvo, oferecendo sua contra-arma. Várias lâminas pareceram brotar dos prismas para atacá-la, mas só uma era real. Ela se defendeu da verdadeira com um contra, atravessou a resistência do escudo com a espada e tocou o alvo. Um marcador se acendeu, uma luz vermelha e cintilante em meio aos prismas, mais uma distração. A coisa atacou outra vez, movendo-se agora à velocidade de uma marca, só um pouco mais rápido que no início. Ela a parou e, contrariando a cautela, pontuou com a daga cris. Duas luzes brilharam nos prismas. E, mais uma vez, a coisa ganhou velocidade, deslocando-se sobre os rolamentos, deixando-se atrair feito imã pelos movimentos do corpo e pela ponta da espada de Alia. Atacar, aparar, contra-atacar. Atacar, aparar, contra-atacar. Eram 4 as luzes acesas agora, e a coisa ia ficando mais perigosa. Movia-se mais rápido a cada luz, aumentava as áreas confusas. 5 luzes. O suor cintilava em sua pele nua. Ela agora existia num universo de dimensões delineadas pela lâmina ameaçadora, o alvo, os pés descalços contra o piso da sala de exercícios. Sentidos, nervos, músculos. Um movimento em resposta a outro. Atacar, aparar, contra-atacar.
6 luzes. 7. 8. Nunca tinha arriscado 8 antes. Num recesso de sua mente, formou-se uma sensação de urgência, um protesto contra tamanha insensatez. O instrumento composto de alvo e prismas era incapaz de pensar, experimentar a cautela ou o remorso. E portava uma espada de verdade. Enfrentar menos que isso arruinaria o propósito do treinamento. A espada que atacava era capaz de mutilar e matar. Mas os melhores espadachins do Imperium nunca tinham enfrentado mais de 7 luzes. 9. Alia experimentou uma sensação de exaltação suprema. A arma que atacava e o alvo tornaram-se borrões em meio a outros borrões. Pareceu-lhe que a espada em sua mão ganhara vida. Ela era o anti-alvo. Não era ela quem movia a lâmina a movia. 10. 11. Uma coisa passou feito raio perto de seu ombro. Desacelerou de encontro à aura do escudo que cercava o alvo, atravessou-o e acionou o botão de desativação. As luzes se apagaram. Os prismas e o alvo rodopiaram até parar. Alia girou nos calcanhares, furiosa com a intromissão, mas sua reação foi transformada em tensão ao reconhecer a habilidade suprema de quem havia atirado aquela faca. O arremesso fora calculado com uma precisão refinada, rápido o suficiente para atravessar a zona do escudo, mas não rápido demais para ser defletido. E acertar a um ponto milimétrico no interior de um alvo com 11 luzes acesas. Alia viu suas próprias emoções e tensões perderem o ímpeto, quase como ocorrera com o estafermo. Não ficou nem um pouco surpresa ao ver quem havia arremessado a faca. Paul estava ali, na sala de treinamento, parado junto à porta, com Stilgar 3 passos atrás dele. Os olhos de seu irmão estavam semicerrados de raiva. Alia, ao lembrar que estava nua, pensou em se cobrir e achou a ideia engraçada. Era impossível apagar o que os olhos já tinham visto. Devagar, ela recolocou a adaga Cris na bainha que trazia ao pescoço. Eu já devia saber, disse. Imagino que saiba muito bem o perigo que correu, falou Paul. Ele se demorou interpretando as reações do rosto e do corpo da irmã. O rubor do exercício que corava sua pele, a fartura úmida dos lábios. Havia nela uma feminilidade inquietante que ele nunca havia cogitado em sua irmã. Achou estranho que fosse possível olhar para uma pessoa tão próxima dele e não mais reconhecê-la no quadro identitário que parecera tão estável e familiar. Isso foi loucura, Stilgar falou asperamente, colocando-se ao lado de Paul. As palavras saíram zangadas, mas Alia ouviu o espanto na voz dele. Viu em seus olhos. 11 luzes, disse Paul, balançando a cabeça. Eu teria chegado a 12 se você não tivesse interferido. Ela começou a empalidecer sob o olhar firme e minucioso do irmão e acrescentou. E para que servem tantas luzes nessas malditas coisas, se não para tentarmos acendê-las? Cabe a uma Bene Gesserit indagar o motivo por trás de um sistema aberto? Paul perguntou. Imagino que você nunca tenha tentado mais de 7, ela disse, voltando a se zangar. A postura atenta do irmão a incomodava. Só uma vez. Gurney Halleck me pegou na 10ª. O castigo foi tão vergonhoso que nem vou contar o que ele fez. E por falar em vergonha, da próxima vez, quem sabe vocês não peçam para ser anunciados. Ela passou por Paul e entrou no quarto. Encontrou um manto cinzento e folgado, enfiou-se dentro dele e começou a escovar os cabelos diante de um espelho de parede. Sentia-se suada, triste, uma espécie de tristeza pós-coito que a deixou com vontade de tomar outro banho e dormir. Por que estão aqui? Ela perguntou. Milord, disse Stilgar. A estranha inflexão na voz dele fez Alia se virar para encará-lo. Irulan sugeriu que viéssemos, por mais estranho que pareça, Paul falou.
Ela acredita, e as informações que Steele possui parecem confirmar isso, que nossos inimigos estão prestes a tentar seriamente se Milord! Disse Stilgar, com mais vigor na voz. O irmão se virou intrigado, mas Alia continuou a olhar para o velho Naib Fremen. Havia algo nele que, naquele momento, não a deixava esquecer que ele era um dos primitivos. Stilgar acreditava num mundo sobrenatural e muito próximo, que lhe falava usando uma língua simples e pagã, desfazendo todas as dúvidas. O universo natural onde ele vivia era feroz, implacável e desprovido da moralidade comum do Imperium. Sim, Steele, disse Poe. Quer contar a ela por que estamos aqui? Não é hora para discutir por que estamos aqui, Stilgar falou. Qual é o problema, Steele? Stilgar continuava a fitar Alia. Sire, está cego? Poe voltou a olhar para a irmã, e a inquietação começou a se apoderar dele. Dentre todos os seus assistentes, somente Stilgar se atrevia a falar com ele naquele tom, mas até mesmo Stilgar escolhia a ocasião de acordo com a necessidade. Essa aí precisa de um homem, Stilgar deixou escapar. Teremos problemas se ela não se casar, e logo. Alia deu as costas aos dois, com o rosto repentinamente em chamas. Como ele conseguiu me melindrar? Ela se perguntou. O autocontrole das Bene Gesserit de nada servira para impedir sua reação. Como Stilgar fizera aquilo? Ele não tinha o poder da voz. Ela se sentiu consternada e zangada. Escutem só o grande Stilgar! Alia disse, ainda de costas para eles, ciente do timbre rabugento em sua voz e incapaz de disfarçá-lo. Conselhos para as donzelas de Stilgar, o Fremen. É por amar vocês dois que tenho a obrigação de falar. Stilgar continuou, com uma profunda dignidade em sua voz. Não me tornei chefe dos Fremen fazendo vista grossa para o que motiva a união de homens e mulheres. Não são necessários poderes misteriosos para isso. Poe ponderou o que Stilgar queria dizer, repassou o que tinham visto ali e sua própria e incontestável reação masculina diante da irmã. Sim, houvera um quê de lascívia em Alia, algo impetuosamente devasso. O que a fizera entrar nua na sala de exercícios? E colocar sua vida em risco daquela maneira estúpida? 11 luzes nos prismas de esgrima. Aquele autômato descerebrado surgiu enorme em sua mente, com todo o aspecto de uma criatura horrenda e antiga. Possuir uma coisa como aquela era lugar comum em sua época, mas também trazia a pecha da imoralidade dos antigos. No passado, haviam se deixado guiar por uma inteligência artificial, cérebros computacionais. O jihad butleriano acabara com aquilo, mas não com a aura de vício aristocrático que cercava aquelas coisas. Claro que Stilgar tinha razão. Era preciso encontrar um homem para Alia. Cuidarei disso, falou Poe. Alia e eu discutiremos esse assunto mais tarde, em particular. Alia deu meia volta, concentrou-se em Poe. Sabendo como a mente dele funcionava, ela percebeu que fora objeto de uma decisão de Mentat. Informaçõezinhas incontáveis juntando-se na análise daquele computador humano. Havia nessa percepção um quê de inexorável, um movimento igual ao dos planetas. Trazia consigo uma parte da ordem do universo, inevitável e apavorante. Sire, disse Stilgar, talvez nós... Agora não! Poe gritou. Temos outros problemas no momento. Ciente de que não se atrevia a tentar competir com o irmão em questões de lógica, Alia pôs de lado os últimos instantes a moda das Bene Gesserit e falou. Irulan os mandou? Flagrou-se sentindo uma ameaça naquela ideia. Indiretamente, respondeu Poe. As informações que ela nos traz confirmam nossa suspeita de que a guilda está prestes a tentar se apoderar de um verme da areia. Vão tentar capturar um dos pequenos e começar o ciclo da especiaria em algum outro planeta, disse Stilgar.
Significa que encontraram um planeta que julgam adequado. Significa que tem cúmplices entre os Fremen, argumentou Alia. Nenhum estrangeiro conseguiria capturar um verme. Nem precisava mencionar, disse Stilgar. Precisava sim, retrucou Alia. Ficou furiosa com tamanha obtusidade. Paul, sem dúvida você... A corrupção está começando, fez Paul. Sabíamos disso já há algum tempo, mas eu nunca vi esse outro planeta, e isso me incomoda. Se eles... Isso incomoda? Alia quis saber. Quer dizer apenas que estão usando pilotos para obscurecer o lugar da mesma maneira que escondem seus santuários? Stilgar abriu a boca e a fechou, sem dizer palavra. Tinha a sensação avassaladora de que seus ídolos haviam admitido ter uma fraqueza blasfema. Paul, percebendo o desassossego de Stilgar, falou. Temos um problema imediato. Quero sua opinião, Alia. A sugestão de Stilgar é ampliarmos as patrulhas no Bled aberto e reforçarmos a vigilância nas comunidades Sith. É bem possível que avistemos um grupo de desembarque e evitemos com um piloto a conduzi-los? Indagou Alia. Estão mesmo desesperados, não? Paul concordou. É por isso que estou aqui. O que eles viram e nós não? Alia perguntou. Exatamente. Alia concordou com a cabeça, lembrando-se do que havia pensado a respeito do novo tarô de Duna. Relatou rapidamente seus receios. Estão nos cobrindo com uma manta, disse Paul. Com patrulhas adequadas, arriscou Stilgar. Pode ser que impeçamos, não impediremos nada para sempre, disse Alia. Ela não gostava da impressão que lhe causava a maneira como a mente de Stilgar funcionava agora. Ele havia reduzido seu alcance, eliminado os fundamentos óbvios. Não era o Stilgar de quem ela se lembrava. Temos de dar por certo que eles vão capturar um verme, Paul falou. Se vão conseguir começar o ciclo do melange em outro planeta, é outra história. Vão precisar de mais do que um verme. Stilgar olhou para o irmão, depois para a irmã. Usando o raciocínio ecológico que a vida no Sith havia enfiado em sua cabeça, ele entendeu o que queriam dizer. Um verme capturado só conseguiria sobreviver num pedacinho de arráquis. Psamoplâncton, criadorizinhos e tudo mais. O problema da guilda era grande, mas não impossível de solucionar. Sua incerteza crescente repousava numa outra área. Então suas visões não detectam o que a guilda anda fazendo? Perguntou. Maldição! Explodiu Paul. Alia observou Stilgar, captando o espetáculo incidental e selvagem de ideias que acontecia na mente dele. O homem estava preso a um ecúleo de encantamento. Magia! Magia! Vislumbrar o futuro era roubar o fogo aterrador de uma chama sagrada. Encerrava o fascínio do perigo supremo, almas arriscadas e perdidas. Trazia-se dos confins perigosos e informes uma coisa que tinha forma e poder. Mas Stilgar começava a perceber outras forças, talvez poderes superiores além daquele horizonte desconhecido. Sua bruxa rainha e o amigo feiticeiro revelavam fraquezas perigosas. Stilgar! Alia disse, lutando para segurá-lo. Você está num vale entre duas dunas. Eu estou no topo. Minha vista alcança onde a sua não chega. E, entre outras coisas, vejo montanhas a ocultar o que está ao longe. Existem coisas que se escondem de vocês, comentou Stilgar. Foi o que sempre disseram. Todo poder tem limites, disse Alia. E o perigo pode vir de trás das montanhas, disse Stilgar. Algo do gênero, Alia falou. Stilgar fez que sim, com o olhar fixo no rosto de Paul. Mas seja o que for que sair de trás das montanhas, terá de atravessar as dunas. O jogo mais perigoso do universo é governar fundamentado em oráculos.
Não nos consideramos nem sábios nem valentes o bastante para participar desse jogo. As medidas pormenorizadas aqui para a regulamentação de questões secundárias é o mais perto que nos atrevemos a chegar das raias do governo. Para nossos fins, tomamos emprestado uma definição das Bene Gesserit e pensamos nos diversos planetas como patrimônios genéticos, fontes de ensinamento e de educadores, fontes de tudo o que é possível. Nosso objetivo não é governar, e sim aproveitar esses patrimônios genéticos, aprender e nos libertar de todas as restrições impostas pela dependência e pelo governo. A orgia como instrumento da arte de governar. 3º capítulo de A Guilda do Piloto. Foi ali que seu pai morreu? Edric perguntou dentro de seu tanque, usando um apontador laser para indicar um marcador em forma de joia num dos mapas em relevo que adornavam uma das paredes do salão de recepções de Paul. Ali fica o santuário onde repousa o crânio dele, disse Paul. Meu pai morreu prisioneiro numa fragata dos Harkonnen, na pia logo abaixo de nós. Ah, sim. Lembro-me da história agora. Algo a ver com matar o velho Barão Harkonnen, seu inimigo mortal. Torcendo para não revelar demais o pavor que recintos pequenos como aquela sala lhe impingiam, Edric se revolveu no gás laranja. Dirigiu o olhar para Paul, que se sentava sozinho num divã comprido, listado de cinza e preto. Minha irmã matou o barão pouco antes da Batalha de Arrakina, disse Paul, com secura na voz e nos gestos. E ele se perguntou por que o peixe-homem da guilda reabria antigas feridas naquele lugar e naquele momento. O piloto parecia travar uma batalha perdida para refrear sua energia nervosa. Haviam desaparecido os movimentos lânguidos de peixe do encontro anterior. Os olhinhos de Edric moviam-se bruscamente daqui para ali, procurando e avaliando. O único criado que o acompanhara estava deslocado, perto da fileira de guardas que se alinhavam junto a uma das paredes menores, à esquerda de Paul. O criado preocupava Paul. Corpulento, de pescoço largo, cara obtusa e sem expressão. O homem tinha entrado no recinto empurrando o tanque de Edric sobre seu campo de sustentação, com passos de estrangeiro e os braços arqueados para fora. Citei-o. Edric o chamara. Citei-o, um assistente. A aparência do assistente alardeava a estupidez, mas os olhos o traíam. Riam de tudo o que viam. Sua concubina, pelo jeito, gostou da apresentação dos dançarinos faciais, Edric comentou. Agrada-me saber que pude proporcionar essa pequena diversão. Gostei particularmente da reação dela ao ver as próprias feições reproduzidas simultaneamente pela trupe inteira. Não dizem que é bom tomar cuidado com os presentes dos membros da guilda? Paul perguntou. E pensou na apresentação lá fora, no grande átrio. Os dançarinos haviam entrado fantasiados como as figuras do tarô de Duna, atirando-se de um lado e de outro em padrões aparentemente aleatórios que passaram a formar redemoinhos de fogo e antigos traçados proféticos. Daí vieram os soberanos, um desfile de reis e imperadores como as caras nas moedas, formal e de contornos rígidos, mas curiosamente fluido. E os gracejos, uma cópia do rosto e do corpo de Paul, Shane a se repetir por todo o piso do átrio, até mesmo Stilgar, que não parou de resmungar nem de se arrepiar enquanto os demais davam risada. Mas nossos presentes têm as melhores intenções, protestou Edric. Até onde vai sua bondade? Paul perguntou. O Gola que nos deu acredita que foi criado para nos destruir. Destruí-lo, sire? Edric perguntou, todo meigo e atencioso. É possível destruir um deus? Stilgar, que acabara de entrar e ouvir estas últimas palavras, deteve-se, olhou ferozmente para os guardas. Estavam bem mais distantes de Paul do que ele gostaria que estivessem. Irritado, fez sinal para que se aproximassem. Está tudo bem, Stil, disse Paul, erguendo uma das mãos. É só uma discussão amigável.
Por que não traz o tanque do embaixador até aqui, para a ponta do meu divã? Stilgar, ponderando a ordem, viu que isso colocaria o tanque do piloto entre Poe e o assistente corpulento, perto demais de Poe. Mas... Está tudo bem, Still. Poe repetiu, fazendo com a mão o sinal particular que transformava a ordem numa imposição. Movendo-se com óbvia relutância, Stilgar empurrou o tanque para mais perto de Poe. Não gostava do contato com o recipiente, nem do aroma intenso do melange que cercava a coisa. Posicionou-se no canto do tanque, logo abaixo do dispositivo orbital por onde o piloto falava. Matar um deus, fez Poe. Muito interessante. Mas quem disse que sou um deus? Aqueles que o veneram, falou Edric, olhando incisivamente para Stilgar. É nisso que acredita? Poe perguntou. Aquilo no que acredito não tem importância, Sire, respondeu Edric. No entanto, muitos observadores têm a impressão de que Milord conspira para se tornar um deus. E pode-se perguntar se isso é algo que um mortal consiga fazer com segurança? Poe estudou o membro da guilda. Criatura repugnante, mas perceptiva. Era uma pergunta que Poe se fizera várias vezes, mas ele tinha visto linhas alternativas de tempo suficientes para saber que havia possibilidades piores do que ele aceitar sua própria divindade. Muito piores. Não eram, contudo, os caminhos que um piloto normalmente sondaria. Curioso. Por que fazer aquela pergunta? O que Edric poderia esperar obter com tamanha desfaçatez? Os pensamentos de Poe piscaram. A sociedade dos Tleilaxo estaria por trás da manobra. Piscaram. A recente vitória do Jihad em Sembo estaria relacionada à atitude de Edric. Piscaram. Vários princípios das Bene Gesserit se revelavam ali. Piscaram. Um processo que envolvia milhares de informaçõezinhas passou piscando por sua percepção computacional. Tomou-lhe talvez 3 segundos. Um piloto questiona as diretrizes da presciência? Poe perguntou, colocando Edric num terreno dos mais perigosos. Aquilo transtornou o piloto, mas ele disfarçou bem, saindo-se com o que soou como um longo aforismo. Nenhum homem inteligente questiona a presciência como fato, Sire. A visão oracular é algo que os homens conhecem desde os tempos mais remotos. Ela dá um jeito de nos enredar quando menos esperamos. Por sorte, existem outras forças em nosso universo. Superiores à presciência? Perguntou Poe, pressionando-o. Se a presciência fosse a única a existir e a fazer tudo, Sire, aniquilaria a si mesma. Nada além da presciência? Onde poderia ser aplicada a não ser em seus próprios movimentos em degeneração? Existe sempre a condição humana. Poe concordou. Algo precário, na melhor das hipóteses, quando não é confundida com alucinações. Minhas visões não passam de alucinações? Perguntou Poe, com fingida tristeza em sua voz. Ou você estaria insinuando que meus adoradores alucinam? Stilgar, percebendo que a tensão aumentava, chegou um passo mais perto de Poe. Concentrou sua atenção no membro da guilda reclinado dentro do tanque. Está distorcendo minhas palavras, Sire. Edric protestou. Pairava uma estranha sensação de violência nessas palavras. Violência aqui? Admirou-se Poe. Não se atreveriam. A menos que, e olhou para seus guardas, as forças que o protegessem fossem usadas para substituí-lo. Mas você me acusa de conspirar para minha divinização, disse Poe, modulando a voz para que somente Edric e Stilgar ouvissem. Conspirar? Talvez eu tenha escolhido mal as palavras, milord. Mas são significativas, devolveu Poe. Revelam que de mim você espera o pior. Edric arqueou o pescoço, olhou de lado para Stilgar com um ar de apreensão.
As pessoas sempre esperam o pior dos ricos e poderosos, sire. Dizem que sempre se sabe quando alguém é da aristocracia. O nobre só revela os vícios que o tornarão popular. Um tremor percorreu a face de Stilgar. Poe atentou ao movimento, captando os pensamentos e as zangas que cochichavam na mente de Stilgar. Como o membro da guilda se atrevia a falar daquele jeito com Muad'Dib? Não está brincando, naturalmente, disse Poe. Brincando, sire? Poe começou a notar a secura em sua boca. Pareceu-lhe haver gente demais na sala, que o ar que respirava tinha passado por pulmões em demasia. O toque de melange que vinha do tanque de Edric parecia ameaçador. Quem seriam meus cúmplices nessa conspiração? Poe perguntou em seguida. Diria ser o Kizarat? O encolher de ombros de Edric agitou o gás laranja em volta de sua cabeça. Já não parecia mais preocupado com Stilgar, embora o Fremen continuasse a olhar ferozmente para ele. Está sugerindo que meus missionários das ordens sagradas, todos eles, andam pregando mentiras sutis? Insistiu Poe. Poderia ser uma questão de interesse pessoal e sinceridade, disse Edric. Stilgar levou uma das mãos a Dagakris sob seu manto. Poe balançou a cabeça e disse: Então está me acusando de insinceridade. Não sei se acusar seria a palavra adequada, sire. O atrevimento desta criatura, Poe pensou, e disse: Acusação ou não, está dizendo que meus bispos e eu não somos melhores que bandoleiros sequiosos de poder. Sequiosos de poder, sire? Edric voltou a olhar para Stilgar. O poder costuma isolar aqueles que o detêm em demasia. Por fim, acabam perdendo o contato com a realidade e tombam. Milord, já mandou executar homens por muito menos, grunhiu Stilgar. Homem, sim, Poe concordou. Mas esse aí é um embaixador da guilda. Ele o acusa de fraude e profanação, disse Stilgar. O raciocínio dele me interessa, Stil. Contenha sua raiva e continue alerta, como Muad'Dib mandar. Diga-me, piloto, como conseguiríamos manter essa fraude hipotética através de distâncias tão imensas do espaço e do tempo sem meios para vigiar cada missionário, examinar cada nuance em cada priorado e templo do Kizarat? O que é o tempo para Milord? Edric perguntou. Stilgar franziu o senho, obviamente confuso, e pensou. Muad'Dib já afirmou várias vezes enxergar o que está atrás dos véus do tempo. O que esse membro da guilda de fato está dizendo? A estrutura de uma fraude como essa não começaria a mostrar furos? Perguntou Poe. Discordâncias importantes, dissidências, dúvidas, confissões de culpa. Uma fraude certamente não conseguiria suprimir tudo isso. O que a religião e o interesse pessoal não são capazes de esconder, os governos o fazem, afirmou Edric. Está testando os limites da minha tolerância? Poe perguntou. Meus argumentos não têm valor algum? Retorquiu Edric. Ele quer que nós o matemos? Poe se perguntou. Edric estaria se oferecendo como sacrifício? Prefiro o ponto de vista dos céticos, ensaiou Poe. Você, obviamente, foi treinado para usar todos os truques mentirosos da arte de governar, os duplos sentidos e as palavras de poder. Para você, a linguagem não passa de uma arma, e assim você põe minha armadura à prova. O ponto de vista dos céticos? Disse Edric, e um sorriso espichou-lhe a boca. E os soberanos são sabidamente céticos no que toca à religião. A religião também é uma arma. E que tipo de arma seria a religião quando ela se torna o governo? Poe sentiu-se serenar por dentro. Uma profunda cautela se apoderou dele. Para quem Edric falava? Malditas palavras sagazes, cheias de expedientes manipuladores.
aquele laivo de humor despreocupado, o ar tácito de cumplicidade nos segredos. Seus modos indicavam que ele e Paul eram duas pessoas sofisticadas, homens de um universo mais vasto que compreendiam as coisas que não cabiam a gente comum entender. Com um sobressalto, Paul percebeu que não era ele o alvo principal de toda aquela retórica. Aquela desgraça que assolava a corte se dirigia aos ouvidos de outras pessoas, aos ouvidos de Stilgar, dos guardas reais, talvez até mesmo para o assistente corpulento. Impuseram-me o mana religioso, disse Paul. Não o procurei. E pensou, pronto, deixemos este peixe-homem pensar que saiu vitorioso de nossa batalha de palavras. Então por que não o repudiou, Sire? Edric perguntou. Por causa de minha irmã, Alia? Paul respondeu, observando Edric com cuidado. Ela é uma deusa. Aconselho cautela ao tratar de Alia para que ela não o fulmine e mate com um olhar. Um sorriso triunfante que começara a se formar na boca de Edric foi substituído por uma expressão de susto. Falo sério, Paul disse, observando o susto se espalhar e vendo Stilgar assentir com a cabeça. Com tristeza na voz, Edric comentou. Abusou da confiança que eu depositava em Milord, Sire. E não há dúvida de que era essa sua intenção. Não esteja tão certo de que conhece minhas intenções, disse Paul, sinalizando para Stilgar que a audiência terminara. Ao gesto inquisitivo de Stilgar, que perguntava se era para assassinar Edric, Paul respondeu com um sinal negativo da mão, reforçando-o com uma ordem imperativa, para que Stilgar não resolvesse agir por conta própria. Citale, o assistente de Edric, foi para um dos cantos atrás do tanque e começou a empurrá-lo em direção à porta. Ao passar diante de Paul, parou, dirigiu-lhe aquele olhar risonho e disse: Com sua licença, milord. Sim, o que foi? Paul perguntou, notando como Stilgar se aproximara em resposta à ameaça implícita que o homem emanava. Há quem diga que as pessoas se apegam à liderança do imperador porque o espaço é infinito. Sentem-se solitárias sem um símbolo para uni-las. Para um povo solitário, o imperador é um lugar definido. Podem se voltar para ele e dizer: Estão vendo só? Lá está ele. Ele nos une. Talvez a religião tenha a mesma finalidade, milord. Citale acenou alegremente com a cabeça e voltou a empurrar o tanque de Edric. Saíram do salão. Edric, inerte em seu tanque de olhos fechados. O piloto parecia exausto, esgotada toda a sua energia nervosa. Paul acompanhou com o olhar o vulto trôpego de Citale, admirado com as palavras do homem. Um sujeito peculiar, o tal Citale, pensou. Ao falar, irradiara a sensação de uma multidão, como se toda a sua herança genética estivesse à flor da pele. Que esquisito, disse Stilgar, dirigindo-se a ninguém em particular. Paul levantou-se do divã quando um dos guardas fechou a porta, logo depois de Edric e sua escolta sair. Esquisito, repetiu Stilgar. Uma veia latejava em sua têmpora. Paul diminuiu a intensidade das luzes do salão. Foi até uma janela que se abria para um paredão inclinado de seu forte. Luzes brilhavam lá embaixo, ao longe, pigmeus em movimento. Uma turma de trabalhadores se movia lá embaixo, trazendo gigantescos blocos de ligaplás para consertar uma das fachadas do templo de Alia, danificada por um raro e inesperado ciclone de areia. Foi insensatez convidar aquela criatura a entrar nestes aposentos, Usul. Stilgar disse. Usul, Paul pensou. Meu nome de Sith. Stilgar não me deixa esquecer que foi meu soberano um dia, que ele me salvou do deserto. Por que fez isso? Stilgar perguntou, falando bem perto de Paul, logo atrás dele. Dados. Preciso de mais dados. Não é perigoso tentar enfrentar essa ameaça somente como mentat? Perspicaz, Paul pensou. A computação dos mentats ainda era finita.
Não era possível exprimir algo ilimitado dentro dos limites de um idioma. Mas as habilidades dos mentats tinham lá sua serventia. Foi o que disse a Stilgar, desafiando-o a refutar seu argumento. Sempre haverá algo lá fora, disse Stilgar. Coisas que é melhor deixar lá fora. Ou aqui dentro, Poe falou, e aceitou por um instante sua própria conclusão de oráculo mentat. Lá fora, sim, e aqui dentro, aqui jaz o verdadeiro horror. Como se proteger de si mesmo? Estavam certamente armando para que ele destruísse a si mesmo, mas era uma posição cercada de possibilidades ainda mais apavorantes. Seu devaneio foi interrompido pelo som de passos rápidos. A figura de Korba, o Kisara, irrompeu pelo vão da porta, com a iluminação intensa dos corredores como contraluz. Entrou como se arremessado por uma força invisível e estacou quase imediatamente ao deparar com a escuridão do salão. Parecia vir com as mãos cheias de rolos de Shigafio. Cintilaram sob a luz do corredor pequenas e estranhas joias redondas que se apagaram quando a mão de um dos guardas apareceu para fechar a porta. — Está aí, milord? Korba perguntou, perscrutando as sombras. — O que foi? Perguntou Stilgar. — Stilgar! Estamos os dois aqui. O que foi? Estou transtornado com essa recepção para um membro da guilda. Transtornado? Poe perguntou. O povo está dizendo que Milord homenageia nossos inimigos. Só isso, disse Poe. São os rolos que pedi para você me trazer? Apontou os orbes de Shigafio nas mãos de Korba. Rolos? Ah, sim, Milord. São as crônicas. Deseja vê-las aqui? Já as vi. São para Stilgar. Para mim? Stilgar perguntou. Ele começou a se ressentir daquilo que interpretava como um capricho da parte de Poe. Crônicas. Stilgar havia procurado Poe pouco antes para discutir as computações logísticas destinadas à conquista de Zabulon. A presença do embaixador da guilda havia interferido. E agora, Korba trazia crônicas. Até onde vão seus conhecimentos de história? Poe cismou em voz alta, estudando o vulto escuro a seu lado. Milord, sou capaz de nomear todos os planetas em que nossa gente pisou em suas migrações. Conheço os confins do Império, a Idade de Ouro da Terra. Já estudou alguma vez? A Terra? A Idade de Ouro? Stilgar estava irritado e confuso. Por que Poe iria querer discutir mitos da aurora do tempo? A mente de Stilgar ainda lhe parecia abarrotada de dados a respeito de Zabulon. As computações dos mentats do Estado-Maior, 205 fragatas de ataque com 30 legiões, batalhões de apoio, oficiais de pacificação, missionários do Kizarat. As provisões necessárias, tinha as cifras todas na cabeça, e o melange. Armamento, uniformes, medalhas, urnas para as cinzas dos mortos, o número de especialistas, homens para produzir as matérias-primas da propaganda, escrivães, contadores, espiões e espiões dos espiões. Eu também trouxe o acessório de pulso-sincronização, milord, arriscou Korba. Obviamente, sentira a atenção cada vez maior entre Poe e Stilgar, e isso o perturbava. Stilgar balançou a cabeça de um lado para o outro. Pulso-sincronização? Por que Poe queria que ele usasse um vibrosistema mnemônico com um projetor de Shigafio? Para que procurar dados específicos nas crônicas? Era trabalho para os mentats. Como de costume, Stilgar viu-se incapaz de se livrar da forte desconfiança que sentia em relação a usar o projetor e seus acessórios. A coisa sempre o fazia se perder em sensações inquietantes, uma chuva avassaladora de dados que sua mente organizaria mais tarde, surpreendendo-o com informações que até então não sabia ter. Sire, tenho aqui as computações a respeito de Zabulon, disse Stilgar. Que se desidratem as computações de Zabulon! Poe gritou, usando a expressão obscena dos Fremen que dava a entender que aquela umidade,
homem nenhum iria se rebaixar a tocar. Milord! Stilgar! Você precisa urgentemente de uma imparcialidade que só se adquire com a compreensão dos efeitos de longo prazo. As poucas informações que temos a respeito da antiguidade, a ninharia de dados que os butlerianos nos deixaram, Korba a trouxe para você. Comece com Gengis Khan. Gengis Khan? Era um dos Sardaukar, milord? Ah, de muito antes. Ele matou, talvez, 4 milhões. Devia ter armas formidáveis para matar tanto, sire. Feixeleses, talvez. Ou ele não os matou pessoalmente, Stil. Matou como eu mato, enviando suas legiões. Há um outro imperador que quero que você marque de passagem, um tal de Hitler. Ele matou mais de 6 milhões. Um bom número para a época. Mortos pelas legiões dele? Stilgar perguntou. Sim. Os números não são muito impressionantes, milord. Muito bem, Stil. Poe olhou para os rolos nas mãos de Korba, que os segurava como se quisesse deixá-los cair e sair correndo. Números. Fazendo uma estimativa conservadora, matei 61 bilhões, esterilizei 90 planetas, desmoralizei completamente outros 500. Eliminei os seguidores de 40 religiões que existiam havia... Infiéis! Protestou Korba. Infiéis todos eles! Não, fiéis! Meu suzerano está brincando, disse Korba com a voz trêmula. O Jihad trouxe 10.000 planetas para a luz resplandecente para as trevas, disse Poe. Levaremos uma centena de gerações para nos recuperar do Jihad de Muad'Dib. Acho difícil imaginar que alguém possa um dia superar tal coisa. Um riso entrecortado irrompeu de sua garganta. Qual é a graça, Muad'Dib? Stilgar perguntou. Graça nenhuma. Simplesmente tive uma visão súbita do imperador Hitler dizendo algo parecido. Sem dúvida o fez. Nenhum outro soberano teve seus poderes? Korba argumentou. Quem se atreveria a desafiá-lo? Suas legiões controlam o universo conhecido e todos os... As legiões controlam. Será que sabem disso? Milord controla suas legiões, sire. Interveio Stilgar, e ficou patente, pelo tom de sua voz, que ele se apercebera repentinamente de sua própria posição naquela cadeia de comando, de sua própria mão a dirigir todo aquele poder. Depois de colocar os pensamentos de Stilgar nos trilhos que desejava, Poe voltou toda a sua atenção para Korba e disse: Deixe os rolos ali sobre o divã. Enquanto Korba cumpria suas ordens, Poe perguntou: Como anda a recepção, Korba? Minha irmã tem tudo sob controle? Sim, milord. O tom de Korba foi cauteloso. Ishene a tudo vê pelo postigo. Ela desconfia de que pode haver Sardaukar na comitiva da guilda. E ela deve estar certa, sem dúvida. Os chacais estão se reunindo. Ben-Ardi estava preocupado com a possibilidade de alguns deles tentarem entrar nas áreas privativas do forte. Falou Stilgar, mencionando o chefe do destacamento da segurança de Poe. E tentaram? Ainda não. Mas houve uma certa confusão nos jardins cerimoniais, disse Korba. Que tipo de confusão? Quis saber Stilgar. Pessoas estranhas andando de lá para cá, pisando nas plantas, cochichando, contou Korba. Houve relatos sobre comentários inquietantes. Por exemplo, perguntou Poe. É assim que gastam o dinheiro de nossos impostos? Disseram-me que o próprio embaixador fez essa pergunta. Não me surpreende. Havia muitos estranhos nos jardins? Dezenas, milord. Ben-Ardi posicionou soldados escolhidos a dedo nas portas vulneráveis, milord, disse Stilgar. Virou-se ao falar, deixando a única luz que ainda restava no salão iluminar metade de seu rosto. A iluminação peculiar, o rosto, tudo isso roçou um nódulo de memória na mente de Poe. Alguma coisa do deserto. Poe não se deu o trabalho de trazê-lo totalmente à tona, concentrando sua atenção em como Stilgar havia recuado mentalmente. O Fremen tinha uma testa lisa, retesada,
que espelhava praticamente todo e qualquer pensamento que passava por sua cabeça. Desconfiava agora, desconfiava profundamente do estranho comportamento do imperador. Não me agrada essa invasão dos jardins, Paul falou. A cortesia para com os convidados e as necessidades formais de receber um embaixador são uma coisa, mas isso cuidarei para que sejam removidos, disse Corba. Imediatamente! Espere! Ordenou Paul, quando Corba já começava a se virar para sair. Na repentina quietude do momento, Stilgar colocou-se numa posição de onde pudesse estudar o rosto de Paul. Tamanha destreza! Paul admirava aquilo, uma façanha destituída de toda a petulância. Era típico dos Fremen, a astúcia temperada pelo respeito à privacidade alheia, uma manobra da necessidade. Que horas são? Paul perguntou. Quase meia-noite, sire, respondeu Corba. Corba, creio que você seja a minha melhor criação. Sire? Havia ofensa na voz de Corba. Tem admiração por mim? Paul perguntou. Milord é Paul Muad'Dib, que era o Sul em nosso sítio, disse Corba. Conhece minha devoção a... Alguma vez chegou a se sentir como um apóstolo? Corba obviamente entendeu mal as palavras, mas interpretou corretamente o tom. Meu imperador sabe que tenho a consciência limpa. Que Shai Hulud nos salve, Paul murmurou. O silêncio inquisitivo do momento foi rompido pelo som de alguém que assoviava ao passar pelo corredor lá fora. Ao chegar diante da porta, o assovio foi calado pela ordem ríspida de um guarda. Corba, acho que você talvez sobreviva a tudo isso, Paul disse, e percebeu que a compreensão começava a iluminar o rosto de Stilgar. E quanto aos estranhos nos jardins, sire? Stilgar perguntou. Ah, sim. Mande Benardi colocá-los para fora, Stil. Corba vai ajudar. Eu, sire? Corba revelava profunda inquietação. Alguns amigos meus esqueceram que um dia foram Fremen, disse Paul, dirigindo-se a Corba, mas destinando suas palavras a Stilgar. Marque aqueles que Shen identificar como Sardaukar e Matius. Cuide disso pessoalmente. Quero a coisa feita com discrição, sem causar tumulto indevido. Não podemos nos esquecer de que a religião e o governo não se resumem a sermões e à aprovação de tratados. Obedeço às ordens de Muad'Dib, Corba sussurrou. E as computações de Zabulon? Stilgar perguntou. Ficam para amanhã. E, removidos os forasteiros dos jardins, anuncio o fim da recepção. A festa acabou, Stil. Entendido, milord. Tenho certeza de que sim, disse Paul.